aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva agora, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like nesse vídeo se fizer sentido para você. Hoje, como eu imaginava, não seria um mercado muito bom para ser operado, apesar de ter dado algumas oportunidades. Era um dia de mercado mais lateral, sexta-feira pós-feriado, não ia ser muito diferente disso. Mas hoje o mini índice abriu já com gap de alta e já abriu fazendo um movimento forte, vamos ver, de mais de 600 pontos. Então ele fez esse primeiro movimento mais forte, pensou, tentou corrigir e ficou ali alguns minutinhos um pouquinho mais lateral até ele começar a pensar em fazer uma pequena correção. Vamos sempre avaliar a tendência macro. Não significa que a gente não possa operar contra a tendência, mas sabendo que o risco é muito maior. Então, cada um tem que determinar o seu apetite ao risco. Eu prefiro evitar, principalmente falando de momentos em que eu ainda não fiz operações, que eu não tenho uma gordurinha ali para me dar uma segurança. Então, eu vou sempre tentar os trades que eu considero mais seguro. Então, quando ele faz esse cruzamento de queda, para mim, não faz sentido nenhum eu tentar fazer essa operação, porque quando a gente coloca aqui no 25, os preços estão trabalhando acima das médias, o que indica para a gente uma tendência de alta. Então, para mim, não faz muito sentido vender. Ah, mas não pode andar mesmo assim? Pode, claro que pode. O estocástico aqui está dando condição para vender, ocorreu o cruzamento, a VWAP estava acima, mas é aquilo que eu falo. Eu sei que eu estou fazendo uma entrada contra a tendência macro. Aí a gente tem que avaliar, vale a pena o risco? Eu quero correr esse risco, sim ou não? No meu caso, é não. Então, eu não entrei nessa operação. Logo na sequência, o mercado, ele fez esse movimento, ele fez esse cruzamento de baixa, logo já voltou a subir. Aí, novamente, então nesse cruzamento de alta, já que agora está a favor da tendência, vale a pena entrar nele? Para mim, pelo 11R, não. Por quê? Porque o estocástico está aqui em cima. Então, também nesse momento não faz muito sentido. Ah, mas e se a gente entrasse olhando como se fosse um pullback? Como se, mas não é. Ele rompeu as médias, então ele não é um pullback. Então eu vou sempre preferir esperar para ver o que o mercado tem para me apresentar. Porque senão eu vou ficar entrando, eu vou entrar na venda, vou ser estopado, eu vou entrar na compra, vou ser estopado, eu vou entrar na venda aqui de novo, vou ser mais uma vez estopado. Então não faz sentido. A partir do momento que o mercado está fazendo esse movimento, eu vou observar. Eu sempre falo para vocês, não precisa de ansiedade. A ansiedade leva todo o nosso capital. Ah, levei o stop na queda, reverteu, já vou... Não, levou um stop, analisa, vamos ver o que o mercado está te apresentando. Por que ele te estopou? O que você pode ter analisado errado para ele ter estopado? Ou será que o mercado mudou? Então a gente tem que avaliar isso antes de ficar, sai de um trade, vai por outro, levando stop na ida e na volta. Então, quando ele faz esse movimento de queda, ele começa a subir e faz esse cruzamento de alta, eu não entro, principalmente porque ele vinha fazendo um topo mais alto que o outro, vamos considerar que aqui foi um topo, porque ele fez um movimento, fez uma pequena correção e continuou subindo. E de repente eu quero entrar num novo cruzamento de alta quando eu tenho o preço abaixo do topo anterior, não faz sentido querer comprar. Teoricamente, aqui faria sentido eu querer vender, só que contrapartida, no macro, está me dizendo que a tendência é de alta. Então, o que eu faço? Nada, fico fora. Que é o que eu falo para vocês. Ficar operando na lateralização acaba com a saúde mental de qualquer pessoa. Não faz sentido algum. Nós temos que esperar as oportunidades mais claras. Aí o mercado fica como? Sambando, caindo e subindo de 150 a 200 pontos. Aqui ele estopou quem vendeu, estopou quem comprou, estopou quem vendeu de novo, aqui não cruzou para compra, e a partir daqui ele caiu um pouquinho e ficou nesse lenga-lenga. Então eu fico de fora, eu não faço nada, sem ansiedade. Se hoje não desse a entrada, estava tudo certo, um dia mais arriscado, não tem por que comprometer a semana por conta de um dia assim. Então, eu vou sempre esperar aquela oportunidade que para mim parece mais claro. Vocês precisam começar a trabalhar isso para também ter essa análise. Porque o que acaba acontecendo é que se entra em qualquer ponto. Cruzou, eu estou entrando, não estou analisando o que tem antes. E essa não análise é que faz com que as pessoas percam mais dinheiro.
Ah, então tá bom, eu venho aqui fazendo topo mais baixo que o topo anterior. Isso está me indicando que nesse momento é melhor eu vender do que eu comprar. Só quando eu olho aqui tá me dizendo que é melhor do que eu comprar do que vender. Então eu não faço nada. Eu não vou entrar em conflito com o gráfico. Se ele está dizendo que no curto é para vender e no longo é para comprar, eu vou ficar sem fazer nada até os dois estarem convergentes. É isso que eu faço. Então tá bom. O preço continuou caindo, aí ele cruzou para alta de novo. Você entra nessa alta? Não, não entro. Por quê? Porque o preço continua trabalhando abaixo dos topos anteriores. Eu só vou comprar quando tiver um rompimento desse topo. Quando que isso acontece? O preço faz esse movimento de alta, ele faz esse movimento de alta, não tem força para continuar subindo, ele cai e daqui a pouco ele sobe de novo. Quando ele sobe, ele faz um topo mais alto que o topo anterior. Qual que é o topo anterior? Esse aqui. Ele faz um topo na mesma altura do último topo da queda. Então, a partir desse momento, agora sim eu posso olhar para a compra. Então, agora eu já tenho um movimento ascendente, eu não tenho mais um movimento descendente. Deixa eu tirar esses estudos daqui. Pronto. Então, agora eu posso voltar a olhar para a compra. E o preço caiu, fez o martelo de alta, te dando uma possibilidade de entrada. Você entra aqui ou você entra aqui, aonde se sentir mais confortável. Quando eu olho essa entrada, eu vou diretamente olhar aqui no 25. Como está no 25? Está acima das médias, está acima da VWAP, box para cima. Agora está convergente. Os dois tempos, o curto e o longo, estão indo na mesma direção. Agora eu tenho uma entrada mais segura. Significa que vai dar gain? De forma alguma. Mas eu estou reduzindo absurdamente o meu risco. Então eu prefiro arriscar aqui do que arriscar na venda. Aí eu fiz a minha entrada e o mercado fez todo esse movimento de alta. Eu saí com apenas 500 pontos. Ele andou quase 1.000 em linha reta. Por que você só saiu com 500 pontos? Porque a tendência macro estava de alta, eu quero tentar surfar. É aquilo que eu falo para vocês. Não é legal deixar dinheiro, né? Deixar pontos, devolver pontos. Mas eu tô ganhando, eu tô positiva. Poxa, você poderia ter ganhado 900 pontos e ganhou só 500. Só 500 eu acho bastante. Então eu fico feliz da mesma forma. Eu não me arrependo de tentar estender. Eu poderia ter protegido um pouco mais próximo, mas eu queria tentar pegar um movimento maior, já que o índice vem apresentando esses últimos dias um movimento de alta forte. Mas ok, me tirou com 500 pontos, tá lindo e para mim tá ótimo. Depois disso, quem tentou fazer entrada nessa correção foi estopado ou saiu no 0 a 0, porque andou 115 pontos só. No meu caso, se eu tivesse entrado, teria me estopado, porque eu normalmente protejo só depois que anda 160 pontos no cruzamento. Aí lá vai a minha dica ou sugestão, cada um encare como preferir. No cruzamento, eu sempre vou proteger depois que andou 160 pontos. Entrada em banda de Bollinger, entrada em falha de fundo, entrada em pullback, eu sempre vou levar meu preço para entrada a partir do momento que o preço anda 100 pontos. Por quê? Porque eu estou entrando no meio do caminho. No caso do pullback, estou entrando no meio do caminho. Quem me garante que eu não estou pegando fim de movimento? Aqui, por exemplo, nessa operação, eu já não faria essa entrada. Por quê? Porque o preço já tinha andado mais de 1.000 pontos. Se a gente pega o fundo anterior ao movimento e leva até a máxima dele, o preço andou 1.287 pontos. É muita coisa. O índice normalmente ele anda 1.000 pontos para cima da VWAP, 1.000 pontos abaixo da VWAP. Nesse caso, vamos ver da VWAP, não vou nem olhar do fundo. Ele andou 1.025 pontos, quer dizer, ele está chegando quase na banda máxima da exaustão dele. É muito arriscado, então não tem porquê nesse momento eu tentar fazer compra. Então eu prefiro ficar de fora. Então é o tipo de pullback que eu não tento fazer. Quando eu tenho o movimento, ele sobe aqui, faz uma correção, ele sobe de novo, faz outra correção, eu entro. Aqui, com toda essa subida, não. Por quê? Porque provavelmente eu estou pegando o fim de movimento. Ou pelo menos uma correção do movimento para depois ele andar mais. E essa correção vai me estopar, porque o meu stop é curto. Então não faz muito sentido. Então por isso que eu não entro nesse tipo de situação. Eu
Na verdade, eu já gravei esse vídeo, eu tenho que editar. Eu acho que vou até fazer outro, porque no dia que eu gravei, eu dei exemplo do dia, aí já passou vários dias, aí vai ficar meio esquisito. Mas eu sempre utilizo a VWAP Bands para me mostrar isso. Se eu olho a VWAP Bands, a VWAP padrão tá aqui, ó, banda 1, banda 2, ele estava quase chegando na banda 3, que é a extensão, é o movimento máximo, é muito difícil ele romper. É claro, acontece, principalmente nesses dias que está tendo movimentos muito fortes, mas não é o padrão. Então eu sei que dificilmente ele vai subir mais que isso. Então quando eu olho esse movimento, eu não me sinto confortável para entrar, porque eu já estou pegando o movimento quase no fim dele, então não faz sentido. Então por isso que eu não entro depois que o movimento já andou tanto assim. Principalmente se eu for falar de um primeiro trade, eu não tenho gordura para queimar, aí eu não faço de jeito nenhum. Então, aqui nesse ponto eu não teria entrado. Aí, novamente, a gente tem aqui um cruzamento de queda. Você faria esse cruzamento de queda? Estocástico está dando condição. Aí, novamente, eu vou fazer aquele olhar lá no 25. Vamos olhar lá. Aconteceu o cruzamento de queda, eu já fiz o risquinho aqui. Aonde que está o preço no 25? O estocástico está dando ok, está dando condições. Lá no 25 ele está fazendo uma correção, mas ele não perdeu sequer a média de 9, que é a média mais fraca. Eu não entro nesse cruzamento também, porque eu estou entrando num cruzamento contra a tendência, aonde o preço sequer, se ele já tivesse, por exemplo, próximo da 21, aqui no 25, pode ser que eu fizesse essa entrada. Porque eu falei, poxa, eu acho que agora ele vai romper. Ainda que desse stop. Mas pelo menos ele ia estar perto. Mas aqui, olha a distância da 21 para 9. Tá muito distante ainda. Eu ia precisar de, no mínimo, mais uns 3 blocos para chegar perto da 21. Isso significa quase 400 pontos no 25. É muita coisa. Então, eu também não entro. Então, é isso que eu falo para vocês. Eu sempre vou dar preferência para fazer trades a favor da tendência. É para eu arriscar um scalp, por exemplo, eu vou arriscar quando? Nesse cruzamento de alta, de baixa ou no cruzamento de alta? Se eu for arriscar um scalp, eu vou arriscar no cruzamento de alta e não no de baixa, porque é a tendência macro. Dando stop ou não, se eu for arriscar alto, vai ser sempre a favor da tendência, porque eu vou sempre reduzir o meu risco. Então, quem entrou nesse cruzamento na venda foi estopado, porque ele andou bem pouco, andou 100 pontos somente, aí subiu e estopou. E depois, quando ele fez cruzamento de alta, ele não teria estopado e teria ficado aqui dando um calorzinho, indo e voltando, mas não teria estopado. E depois de um lenga-lenga absurdo, ele teria pago no máximo 200 pontos. Então, quem entrou, que é isso que eu tô falando. Se você entra para arriscar, que seja a favor da tendência macro, porque a chance de dar certo é maior. Então vejam, aqui no de queda ele estopou. No de alta, mesmo sendo ruim, ele não teria estopado e teria pago depois de um bom tempo. Que foi também uma operação ruim, mas enfim ele pagou. Aí depois teve esse cruzamento de queda. Novamente, o estocástico não estava perfeito, mas dava condições, a VWAP estava distante. Vamos ver essa entrada aqui. Olha lá, a mesma coisa. Aonde deu essa entrada? No 25 estava acima da média de 9. Só que esse andou. Aquilo que eu falo, eu prefiro deixar de ganhar do que perder. Eu não entrei nesse cruzamento. Por quê? Para mim, ele continuava fazendo aquele mesmo movimento. Ele vai buscar 9, talvez buscar 21 e voltar. Então, eu prefiro não arriscar. Eu já tinha uma gordurinha para queimar, poderia ter arriscado? Poderia. Preferi não arriscar. Então, hoje, eu fiquei com um único trade, 1/4 da minha meta diária, mas tá ok, para mim tá muito bom, tá suficiente, não terminei o dia com loss, eu já fico feliz. Mas quem entrou nesse cruzamento, ele andou bastante, ó, andou mais de 500 pontos, então teria pago bem, demorou bastante, né, foram ali algumas horinhas até ele fazer esse movimento completo, mas ele fez. E aí aqui, depois disso, já não faz muito sentido na minha opinião, sexta-feira, um dia como hoje, esse horário da tarde, tentar fazer qualquer operação aqui, para mim não faz sentido nenhum, mas se alguém tentou entrar nessa alta, teria estopado, e nessa baixa aqui, teria saído no 0 a 0. Então, com relação ao mini índice, foi isso. Hoje eu queria aproveitar para falar um pouquinho de ação, eu sempre falo, então eu vou tentar falar rapidinho da Petro, porque hoje a Petro me deu um resultado sensacional, eu fiz 3 operações, todas de gain, e é o que eu sempre falo, principalmente para quem tem um capital bem reduzido. Enquanto você precisa de uma margem de garantia de R$100 no índice, 150 no dólar, nas ações você vai precisar de 20, 30,
por lote, né? Por lote de ação, para operar um lotezinho só. Ah, mas o ganho é pequeno. Sim, mas quando você perde também você perde pouco. Então, para quem tem pouco capital, é mais fácil você ir ganhando um pouquinho todo dia, aumentando seu capital, do que ficar se expondo no mercado de futuros, que a alavancagem tira mais dinheiro, principalmente se a gente falar de dólar, e fica sambando no lugar. Ó, eu fiz a minha entrada nesse cruzamento, não chegou nem perto de ameaçar, apesar dele ter ido contra, não chegou nem perto do meu stop. E eu peguei todo esse movimento de alta. Quer dizer, eu não peguei todo, porque eu coloquei um alvo de R$30, porque bola a bola normalmente segura. Como eu já tinha andado bastante, eu falei, não, sair aqui tá de excelente tamanho, não precisa mais que isso. Só que ele ainda subiu mais. Ele até bateu no 30 e voltou, né, como eu imaginava que poderia acontecer, só que ele continuou subindo. Então eu peguei toda essa subida, ó, da onde eu saí, ele subiu mais um tanto, ele subiu mais 1,3%, quer dizer, daria mais uma baba de dinheiro aqui. Então eu fiz essa subida, eu peguei essa queda e depois eu peguei essa subidinha aqui de novo. Então eu fiz 3 trades, um bem longo, um médio e um mais curto. Essas 3 operações deram um ganho equivalente a 1,30 de ação. O que significa 1,30 de ação? Significa que eu ganhei R$130 por lote, a cada 100 papéis. E aí depende da mão de cada um. Então, se você opera com um lotezinho só, que é o mínimo, que é muito pequeno, que você precisa ali da margem de garantia de R$30, deu R$130 essas 3 operações. Ah, e quanto isso te deu de custo? R$2 por lote. Isso já falando da compra e da venda. Então, de acordo com o número de lote, é sim. O custo das ações, o custo é maior do que de futuros, mas também não é um custo absurdo. Mas o seu risco é bem mais controlado, é muito mais tranquilo. Então também dá várias oportunidades no dia e mesmo com capital reduzido, vocês conseguem ter ali algum ganho. Então hoje, nessas 3 operações que eu fiz de Petro, deu R$130 com um lote, umzinho só. Então dá para também ganhar dinheiro operando ações. Era isso que eu queria dizer, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Um bom final de semana para todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.